tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para um vídeo muito especial, um vídeo de compilado. Gente, compilado é bom demais porque você só dá o play e esquece, fica aí assistindo ou ouvindo todas essas informações. Hoje nós estamos aqui com o review de Saban's Go-Go Power Ranger de 1 a 8, essas primeiras edições que são pré os eventos de Shattered Grid, o grande arco que deu início aí ao sucesso dos quadrinhos de Power Rangers, que inclusive vai ser colocado aqui no canal em forma de compilado, então não se preocupem que em breve ele estará aqui no canal também. E, gente, é muito importante isso, por quê? Porque você está recebendo uma edição de luxo, basicamente, de um quadrinho. Você está recebendo uma edição especial, que é esse vídeo, que são todas essas edições num único vídeo. Você só pode aproveitar, dar o play e se deliciar com Saban's Go-Go. Essa história, inclusive, é incrível, porque neste momento, nessas primeiras edições, são pós o dia da mudança. Isso mesmo, o primeiro episódio de Mighty Morphin Power Rangers. Então os Rangers estão tudo aí verde, frescos, não sabem nada do que está acontecendo. Então é um momento muito legal. Esse quadrinho é o quadrinho onde mostra mais o dia a dia dos Rangers, mostra os conflitos, é menos, né, série de TV como é o outro quadrinho. Então é muito gostoso de acompanhar. Então fica aqui, gente, o convite para você simplesmente deixar rolar e aproveitar essas maravilhosas edições. Então esse quadrinho, diferente um pouco do Mighty Morphin Power Rangers, que está contando a história dos Rangers após a chegada do Tommy como Ranger Verde, ele fala sobre o comecinho da equipe, lá atrás, lembra no começo da série, quando eles receberam os poderes, quando eles se tornaram Rangers pela primeira vez, os Mighty Morphin Power Rangers. Então, o quadrinho ele trata muito mais, assim, das dificuldades, do dia a dia, de como é realmente ser um Ranger e ser um adolescente com garra, né? Porque na série eles mostram mais ou menos, assim, eles nunca conseguem terminar um suco, eles não tomam sempre um milkshake no Ernie, sai correndo, mas não mostra, assim, quais as dificuldades que eles estão passando na escola, com a família, com os amigos, né? Porque eles têm que desaparecer toda hora. Tipo, então, gente, sabe o que é esse meu relógio que não marca a hora, que ninguém sabe o que é, meu comunicador tá me chamando e eu tenho que ir. Tipo, um pager, sei lá, um pager. E eles desapareciam. Então, esse quadrinho, ele fala muito mais sobre essa questão mais humana. Tem muita parte da vida civil dos Rangers, sem eles estarem transformados, mas, claro, eles descobrindo esses poderes enormes, que eles não fazem noção do tamanho que eles acabaram de receber de Zordon. Vamos lá, então, para a primeira edição, que está sendo escrita, né, toda essa saga sendo escrita pelo Ryan Parrott, que é amigo, inclusive, do cara que está escrevendo o Mighty Morphin, que é o Riggins, e que está sendo também lançado pela Boom Studios, igual ao Mighty Morphin Power Rangers. Então, na primeira edição, ela acontece entre e logo após a batalha dos Rangers, a primeira batalha de Megazord dos Rangers contra o Goldar. O Goldar fica gigante e os Rangers estão ali sem saber muito o que está acontecendo, bem parecido com o plot do filme de 2017 ali, lutando contra um Goldar gigante pela primeira vez, sem nunca ter montado um Megazord. Mas eles foram. Isso que é legal, né, dos Power Rangers. Eles sempre vão sem saber, geralmente, o que está acontecendo, tirando algumas temporadas onde eles são preparados para isso, tipo Resgate. E eles conseguem montar o Megazord, derrotam o Goldar, né, ficam bem surpresos com isso. E tem uma cena muito legal deles transformados, mas sem capacete, em cima do Megazord, olhando e falando, gente, olha o que a gente conseguiu fazer, olha que loucura, sabe? A gente era, tipo, nós éramos jovens na Alameda dos Anjos e agora a gente está em cima de um robô gigante lutando contra monstros espaciais. E a partir disso ele começa a mostrar os Rangers conversando sobre os seus poderes, né? O que eles são capazes de fazer, até onde vão esses poderes, até onde eles podem chegar. E então o autor ele faz uma coisa bem legal assim, com o jogo de imagens, de mostrar assim, um pouco da história de cada Ranger. Eu não vou me aprofundar aqui porque eu quero que vocês leiam, eu não quero que dá todos os detalhes, senão vocês não vão precisar nem procurar a história, né? Então ele fala um pouco ali sobre cada Ranger. Tem um detalhe assim que me chamou um pouco a atenção, mas eu até entendo que quando o Zordon chama eles para o centro de comando e fala assim, olha, tá acontecendo uma situação na Lua e eu acho que vocês vão talvez precisar ir lá resolver.
na Lua, né? Então, isso é muito legal porque na série eles não tinham orçamento pra toda hora estar na Lua, então nos quadrinhos é tão fácil, só teletransporta e chega. Gostei. Mas o Billy, ele meio que fica com medo de ir pra Lua. Eu entendo que o Billy, no começo da série, ele é bem assim, medroso, meio tímido, mas eu achei que ele sempre se empolgava com coisas científicas, ele sempre gostava da ciência, ele fazia tudo em prol da ciência, tanto que ele é o personagem que ajudou a construir Zord, novos poderes, novas armas, porque ele é muito inteligente. Na hora que eles falaram que talvez tivessem que ir pra Lua, o personagem do quadrinho ficou muito assustado e não queria muito ir. Eu achei um pouco estranho, eu achei que eles não precisavam ter dado uma ênfase muito grande nisso, mas tirando isso, foi tudo muito bem. Eles vão pra Lua pra fazer algo que é muito legal para os quadrinhos e para a continuidade da história, que é salvar aqueles astronautas do primeiro episódio que liberaram Rita. O que aconteceu com aqueles caras? Então, nos quadrinhos mostra que eles foram capturados, lógico, eles abriram aquele negócio, saiu um monte de monstro. Você acha que eles iam deixar eles voltar para a Terra? Não, eles foram capturados e levados para o castelo da Rita Repulsa. Então os Rangers têm uma missão de ir lá salvar esses astronautas. Chegando lá, é tudo muito interessante, né? Porque eles estão descobrindo os poderes. Então, nossa, a gente pode respirar aqui na Lua de boa com a nossa roupa. Então, quer dizer que a roupa é tipo, ó, a prova de espaço, gente. Eles também não ficam flutuando, ó, pezinho no chão. Então, a roupa é super bem preparada. E durante a missão, o Jason, ele acha que ele vai conseguir derrotar a Rita sozinho e sai louco numa missão solo, meio que uma missão suicida. Só que aí a gente começa a ver aqueles valores dos Rangers de como o trabalho em equipe é o mais importante. Obviamente, na primeira edição, ele só consegue levar uma bordoada da Rita, né? E na edição 2 começa uma coisa que você precisa ficar bem atento no quadrinho. O autor, ele vai e volta do presente para o passado, assim, em questão de uma página para outra. Então, você tem que estar atento, assim, ele dizer assim, 6 anos atrás, 2 meses atrás, 1 ano depois, o dia da mudança. Se você não ficar prestando atenção nesses avisos que ele dá, você se perde no que está acontecendo. Você fala assim, ué, como assim esses dois personagens estão se conhecendo se eles já se conhecem? Então, ele vai e volta muito rápido pro presente e passado para contar, assim, como estava sendo antes do dia da mudança e como está sendo agora, depois que eles viraram Power Rangers. Então, você tem essa vai e volta, vai e volta. Então, nessa edição, mostra muito deles se conhecendo antes do dia da mudança, né? Tipo, as relações deles nos colégios, se batendo em lugares da Alameda dos Anjos que não são só o colégio, que é legal que você vê outras locações, né, de Alameda dos Anjos. E mostra também eles se conhecendo depois do dia da mudança, porque aí é mais uma coisa, mais uma camada que você precisa conhecer de uma pessoa, como ela reage quando ela recebe superpoderes e agora é um super-herói. Então, uma relação bem interessante que eles estão desenvolvendo no quadrinho é do Jason com a Trini, onde eles resolvem os dois treinarem juntos, morfados, para ver o limite dos seus poderes. Então, eles vão treinar e saem na porrada mesmo para ver assim, nossa, eu aguento isso, você disparou um blaster em mim e não me arranhou, ou você fez tal coisa e tá tudo bem comigo. Então, eles estão experimentando seus poderes, treinando, além de estarem lutando com os bonecos de massa. Isso é bem interessante de ver, claro, construindo uma relação, né, entre os dois personagens. Nessa edição também nós vemos o Billy começando a usar suas habilidades e criando os comunicadores. Então, eu acho, apesar de mostrar várias vezes o Billy já chegando com as coisas, né, tipo, olha gente, eu fiz isso na série de TV, eles vão mostrar, assim, já como ele vai usar a inteligência dele em prol dos Rangers. E pra mim isso foi, assim, bem gostoso de ler, né? De ver esse desenvolvimento de personagem. Nessa edição também a gente conhece mais um pouco o Matthew, ou Matt, como eles chamam, que é o namorado da Kimberly. Já ouvi falar que ele vai ter um papel muito importante nas edições mais à frente. Ele é um amigo dos Rangers, ele é bem amigo do Zack, namorado da Kimberly. E ele tem aparecido bastante, tem sido um personagem bem presente na vida civil dos Rangers. No final dessa edição, a Rita faz uma coisa que eu não lembro de ter visto na série de TV, que é transformar um boneco de massa em uma pessoa, em uma mulher muito bonita, e mandar ela para uma missão
contra os Rangers, obviamente, que é tudo que ela faz, né? E é legal também ver começar a Rita a virar aquela stalker mor que ela é na série de TV, de ficar olhando o que os Rangers estão fazendo durante o dia, e ela começa a fazer isso já nesses quadrinhos também. Ela já sabe quem são os Rangers, a gente sabe que ela descobre logo o nome e a identidade secreta deles, e ela manda esse boneco de massa, mulher monstro, para encontrar os Rangers. E isso já cai diretamente na edição 3, que é essa mulher monstro procurando os Rangers, né? Atrás dos Rangers. É bem legal a gente ver ela indo em lugares na Alameda dos Anjos perguntando: cadê fulano, beltrano e cicrano? Eu preciso encontrá-los, cadê os Power Rangers? E ninguém dá bola. E ela fala assim: bom, já que os Rangers não vão aparecer, eu vou tocar o terror na cidade para eles aparecerem. Mas, obviamente, como esse autor está indo e voltando presente e passado, ele mostra uma coisa bem interessante do passado, 6 anos antes do dia da mudança, que é o Billy com um amigo de infância, que tem um irmão não muito legal, um irmão malvado, que ele acaba descobrindo que é o Skull de Book School. O Billy e o Skull eram amigos de infância. E atualmente, né, nessa vida adolescente deles, eles já não se dão muito bem assim. Vocês sabem que o Book School são bem chatos e ficam fazendo pegadinha, fazendo pouco das pessoas e fazendo aquela coisa, né, um bullyingzinho básico ali com o pessoal do colégio, principalmente com o Billy. Então a gente descobre mais uma relação, mais uma camada de personagens legal, que eles estão usando personagens ali de fora, né, do centro, só dos Rangers, e cruzando assim, fatos e coisas que poderiam ter sido explorados na série, mas que acaba passando por cima por muitas vezes ser focada tipo numa série de ação. Voltando para a batalha, Zack, Trini e Billy conseguem se transformar e vão lutar contra bonecos de massa e a mulher monstro que apareceu, que tá meio que ele controlando esse ataque dos bonecos de massa. E Kimberly fica meio que de babá do namorado, que não quer sair do lado dela naquele ataque de monstros, porque o quadrinho mostra muito esse lado das pessoas e o que acontece depois de um ataque de um monstro, depois que um Megazord pisa em tudo, que a cidade tem que ser reconstruída. Então os Rangers estão até ajudando a reconstruir, porque deve pesar um pouco na consciência, né? Tipo, fui eu que pisei nesse prédio com o meu Megazord. E nessa situação que aparece os bonecos de massa, o namorado fica querendo defender ela, e ela assim: não, você não precisa me defender, mas ele não sabe que ela é uma Power Ranger, né? E o Jason acaba ficando preso junto com um professor e não consegue morfar de jeito nenhum. Então os Rangers têm que bolar um plano pra tirar o Jason de lá, porque eles precisam do Jason pra formar o Megazord, óbvio, né, gente? Só forma com o Ranger Vermelho junto. Na edição 4, os Rangers continuam lutando sem o Jason, e aí o Zack toma a liderança ali, o que é bem interessante na HQ ver que, na verdade, o Zack, ele é um cara super descolado, super popular no colégio e bem diferente, assim, da série de TV. Ele era bem despojado na série de TV, bem legal, mas, assim, ele não era o garoto popular do colégio que conhecia todo mundo, né? Então, você tem essa mudança também para a realidade ali norte-americana mais próxima da gente. O Jason, na verdade, só quer saber de lutar mesmo, então ele não é popular, ele só quer, tipo, saber de lutar. Apenas. Então a gente tem a Kimberly e o Zack sendo os populares, né, do colégio. E então o Zack fica ali tentando achar um jeito, né, do Jason vir pra luta, e eles conseguem. E tem ali uma luta de Megazord onde eles derrotam um monstro que apareceu. E durante essa luta, antes do monstro crescer, ele acaba machucando o Matt. E é por isso que a Kimberly pode ir também lutar contra o Megazord, ou com o Megazord, né, e os Rangers. E quando essa luta acaba, eles finalmente derrotam, ela sai correndo, ela e o Zack saem correndo pra ver o Matt, levar ele pro hospital e ver o que aconteceu ali, se ele se machucou, se ele tá bem. Outro fato bem legal que acontece na edição 4 é que o Skull fica preso nos escombros, né, quando a luta contra o monstro no chão, o monstro tá pequeno ainda, acontece. Ele fica preso e pede ajuda, e quem vai ajudar ele é o Billy, né, seu amigo de infância, que atualmente não se dão muito bem, mas ele não sabe que é o Billy que está ali embaixo daquele manto de super-herói, e ele agradece muito e fala que é muito fã e que eles poderiam sair juntos. E aí o Billy dá meio que um alerta para ele, fala assim: olha,
você tem que saber que os Power Rangers, eles sabem de tudo, eles veem tudo o que você faz. Então fica aquela coisa, meio aquela indireta, assim, eu vejo você fazendo bullying com as outras pessoas e o Skull fica meio balançado. Vamos ver como é que vai desenvolver, né, essa relação dos dois e o que isso vai afetar na questão do Book Skull como pessoas que praticam bullying, né, em Alameda dos Anjos. O Ranger Preto e a Ranger Rosa chegam no hospital para ver o Matt, que aparentemente está em coma. E a gente acaba descobrindo que aquele Matt não é o verdadeiro Matt. E começa a crescer, na verdade, uma treta maligna nesse quadrinho. E a gente começa a perceber como a Rita, ela é macabra. Porque a gente fica muito preso na parte da comédia dela na série de TV e não vê o quão perversa ela realmente é. Então, nessa parte, a gente começa a ver alguns planinhos diabólicos que ela está traçando para atingir os Rangers, que é atingir pessoas próximas a eles, já que ela sabe da identidade verdadeira dos Rangers. Então ela, na verdade, sequestra o Matt, leva ele para o castelo e deixa tipo um clone, já que a gente descobriu que ela pode transformar bonecos de massa em quem ela quiser. Então ela transforma um boneco de massa no Matt, que está agindo super estranho, mas ninguém liga, porque ele acabou de sair de uma batalha e ficou quase em coma, então todo mundo acha que ele está se recuperando ainda. Entre esses acontecimentos da edição 4, que eu acabei de falar, e da edição 5, que eu vou entrar agora, acontece uma coisa muito interessante para a trama principal da história de Goku Power Rangers, que é a Rita mencionar que ela já trabalha para Lord Zed desde aquele comecinho. Ela menciona que Zed deu a liberdade para ela para destruir centenas de mundos. Então ela realmente conquistou vários mundos e tá na Terra tentando conquistar mais esse. Ela faz uma observação de que vários mundos foram muito fáceis de conquistar e o que estava impedindo ela na Terra eram justamente os Rangers, que ela foi para lá pensando que ia ser um planeta fácil, que é um planeta subdesenvolvido, que não tem defesas para invasões, né, interplanetárias, e ela falou, vai ser tranquilo, gente, eu vou chegar lá, eu vou invadir, vai ser meu. Só que ela diz que quem está impedindo são justamente os Power Rangers e Zordon, que está neste planeta. Então a gente vai para a edição 5 com mais treinamento. Quem diz que os Rangers recebem o poder e sabem tudo? Não, gente, nesse quadrinho não, eles treinam nesse quadrinho. Olha o filme aí, presente na memória dos escritores, eles treinam. Então eles estão como se fosse numa sala, né, no pitch, né, que eles falam na arena de treinamento, igual tem no filme, só que é bem mais bonita, mais tecnológica, parece mais com aquela sala do perigo dos X-Men, sabe? Que eles treinam com, aparecem aqueles hologramas e aí tudo se transforma numa selva, numa cidade destruída, super tecnológico. Então eles estão treinando nos Zords. Imagina o tamanho desse lugar para conseguir que os Zords treinem e bombardeiem e usem as suas armas sem se destruir. Então eles estão treinando e começam a acontecer alguns diálogos, algumas brigas, porque eles estão muito novos, tá? Recente da batalha, da primeira batalha, e eles ainda estão tentando saber mesmo, se portarem como Rangers, assumirem essa responsabilidade. Agora eles são super-heróis e eles precisam proteger o mundo. É mais importante que o dever de matemática, é mais importante que o namorado, é mais importante que o tempo com a família, é mais importante que tudo. A missão deles é uma missão que eles precisam completar, ou então não vai ter nada dessas outras coisas. Não vai ter mais escola, não vai ter namorado, não vai ter rede social. Se o mundo acabar, acabou, né? Então não vai ter nada dessas coisas que eles querem fazer. Então eles estão bem divididos ainda entre ser um super-herói ou ser um adolescente. Então eles falam muito sobre isso. Então mostra, por exemplo, o Billy e ganhando uma bolsa de estudos para estudar ciência, para estudar esse tipo de coisa que ele gosta, e mostra a relação dele com o pai, que inclusive é igualzinho, desenhado igualzinho ao David Yost, que fez o Billy original da série. O pai dele é o Billy. Muito legal isso. Gostei, viu, escritor e desenhistas do quadrinho. E mostra do pai falando que ele tem que se dedicar a esse programa que ele foi aceito. Então, sempre essa dualidade, ser um Ranger ou me dedicar à minha vida civil. No final do quadrinho, depois de mostrar mais uma vez o Matt sendo meio que torturado e questionado no castelo da Rita, os Rangers estão novamente treinando. Você vê que enquanto a Rita não ataca, eles não ficam em casa sem fazer nada, ou ficam fazendo tarefinha de português e matemática. Não, gente, eles estão treinando com os Zordon.
E nesses treinamentos o Zordon passa vários ensinamentos, fala sobre os Zords, fala sobre os poderes que eles podem desbloquear. Só que nesse último treinamento tá todo mundo tão aéreo, com quem que eu vou pro baile? Será que o Matt vai ficar bem? Será que fulano já tem um par? Que o Jason, na verdade, ele se irrita e briga com todo mundo, desce do Megazord e simplesmente dá uma apagação em todo mundo, dizendo, olha, é o seguinte, eu assumi o manto. Eu sou o Ranger Vermelho, não me interessa baile, não me interessa namorado, não me interessa nada. A minha missão é ser um Ranger, eu sou o líder dessa equipe e eu estou assumindo. Vocês precisam decidir se vocês vão assumir a responsabilidade de vocês ou não. Então ele faz um chamamento ali, cria um atrito e fala assim, mesmo que a gente tenha que não ser amigos, nós temos que ser um time. Então eu fiquei arrepiada até. E é legal ele mostrar essa liderança justamente depois que o Zack meio que assumiu uma liderança quando ele estava ausente e até questionou o Zordon assim, por que você escolheu o Jason e não eu para ser o líder? Então a gente tem, sabe, uns momentos meio assim, constrangedores, porque na série de TV todo mundo é paz, amor, amigo, batata frita, milkshake no urn, sabe? Tudo é muito lindo. E só acontece as intrigas por um monstro vem e cria uma intriga entre eles, mas eles são muito amigos. E nesse comecinho mostra como eles não se conhecem e se questionam o tempo todo. E recebem pressões o tempo todo da vida civil e do Zordon e do treinamento. Então é bem interessante ver como é que a equipe está se formando, porque é agora que a equipe vai se formar, as personalidades, o papel de cada um na equipe. E é interessante que o Zordon diz para o Zack, né, nesse momento de questionamento, que a equipe ela precisa ter mais de um líder, ela precisa que todos sejam líderes. Porque na ausência de alguém, né, alguns dos Rangers estarem fora, fazendo outra missão, ou estarem machucados, alguém tem que assumir essa liderança. Então, toda esse primeiro momento, essa parte de intimidade, essa parte de ajeitar quem eu sou, qual é a minha missão, está sendo muito interessante. Eu acho que é um outro olhar dos Mighty Morphin Power Rangers, é um olhar bem assim mais humano, esquece um pouco do super-herói, apesar de estar ali, né, essa carga do super-herói, mas dá uma esquecida e dá assim uma importância para a vida deles como pessoas, assim, sabe? Eu tenho conflitos com meus pais, com meus amigos, com meu namorado, eu preciso lidar com isso, eu preciso aprender a ser um herói. A edição 6 começa de um jeito diferente e bem interessante. Eles mostram a Rita Repulsa 10 mil anos antes do dia da mudança, quando ela era uma conquistadora de mundos. Ela ainda é em Power Rangers, né? Mas quando ela tinha sucesso no que ela fazia, porque quando ela chegou na Terra, acabou. Acabou o sucesso, ela só teve fracassos com os Rangers. Então é uma série de imagens mostrando ela em vários mundos diferentes, conquistando aqueles mundos, aquelas pessoas, vou dizer assim, alienígenas, subjugando, né, aquelas raças. E um desses mundos que ela tá lá recebendo a oferenda ou o pedido de, por favor, nos deixe viver, porque ela não deixava ninguém viver, tá, gente? Quem tá acostumado com a Rita do show de TV, esqueça. Ela é perversa demais. Eles acabam chegando na história, né, no mundo do Squat, aquele monstro azul que sempre tá no castelo da Rita junto com o Babu. E a gente conhece a história, o background da história dele, quando os pais dele querem oferecer ele como sacrifício ou como presente para Rita, para que ela poupe a vida deles. E ela acaba aceitando aquela criança, que é um nenenzinho, mas não poupa os pais deles. Então, ela não é gente boa de jeito nenhum. Voltando para Alameda dos Anjos, 16 dias após o dia da mudança. Lembrando que, para quem assistiu o vídeo faz tempo, o autor vai e volta para o presente e passado. Então você tem que ficar atento às legendas lá na parte de cima das páginas. Então 16 dias após o dia da mudança. O Jason tá super sem jeito ainda por causa do pré-relacionamento dele com a Trini. Tá uma situação esquisita, ele não sabe falar mais com ela e tá criando um climão no grupo. E o Zack, que é o menino popularzão da escola, o que eu achei o máximo eles fazerem isso nos quadrinhos, descobriu que ele tem uma admiradora secreta e ele acaba descobrindo quem é essa menina, porque vai ter um baile da escola e tá rolando
aquele fofoquê, né? Todo mundo louco porque vai ter o baile escolar. Tá tudo muito calmo, tudo muito bom no presente, só que o Goldar, ele ataca um cinema ao ar livre, onde tem várias pessoas de Alameda dos Anjos, inclusive o Matt, falso. Lembrando que o Matt verdadeiro tá preso no castelo da Rita Repulsa na Lua. E ele começa a atacar tudo, os Rangers entram em ação, só que o Billy não aparece, porque o Billy tá numa entrevista muito importante para a carreira dele como cientista. Ele foi convidado para uma entrevista na Prometeia e ele não aparece para ajudar os Rangers. E dificulta muito a luta da equipe. E acaba que o Matt, falso, ajuda os Rangers para manter as aparências, né, de que ele é um monstro, e acaba surpreendendo todo mundo. E, obviamente, isso faz com que a equipe se zangue com o Billy, porque o Billy aparece só no final da luta, ainda coloca todo mundo em perigo. E a Kimberly fica mais zangada ainda, porque além dessa situação, ela está preocupada com as pessoas inocentes, as pessoas civis, ou pessoas próximas, famílias, amigos, namorado, que estão sendo colocados em situação de risco toda vez que os Power Rangers entram em ação. Então ela sai brigada das centros de comando com o Zordon, com todo mundo, e também o climão no grupo só aumenta. O quadrinho termina com o Zack contando a sua desconfiança para Trini sobre o Matt. Ele começou a achar algumas atitudes, algumas coisas que aconteceram estranhas, e ele tá desconfiando que o Matt não é mesmo o Matt. Então a gente tem os Rangers aí, ó, espertinhos, afiados. Então ele conta essas suspeitas para Trini. Enquanto isso, o Billy chega e derruba uma bomba na equipe, dizendo que ele acha que não é apropriado para ser o Ranger Azul e que o Matt, por estar fazendo vários atos heróicos, apesar de não ser ele, né, ser o Matt falso, deveria ser o verdadeiro Ranger Azul, e pede para sair da equipe, ser substituído. E aí o quadrinho termina com esta bomba. A edição 7 começa também há mais de 10 mil anos do tempo atual que o quadrinho se passa. E a Rita tá visitando, né, como se ela estivesse sendo turista. Ela tá conquistando um novo mundo, o planeta Pungis. E quando ela chega lá preparada com seu exército para atacar, tomar tudo, ela se depara com todo o exército do planeta transformado em pedra. E ninguém sabe quem fez, até que eles encontram um monstro, uma criatura, chorando, se acabando, dizendo que foi tudo culpa dele. E essa criatura é ninguém menos do que o Babu, o outro servo da Rita, que aparece muito na temporada de Mighty Morphin junto com o Squat, que é o macaco, né, que usa os óculos. Então, ele tá se lamentando porque ele acabou criando uma poção. Ele é um mestre de poções e acabou criando uma poção para deixar os guerreiros imbatíveis e transformou todos em pedra. E em vez da Rita matar ele, ela resolve levá-lo junto com ela, porque ela acha que essa habilidade de poções é algo que pode ser útil. Voltando pro presente, os Rangers estão super abalados com a notícia que o Billy deu sobre a saída da equipe. Ele não saiu, ele ainda tá na equipe, mas tá todo mundo sem saber como lidar com essa notícia. E nessa parte é muito interessante porque começa a misturar a vida dos Rangers com a vida pessoal, assim, muito, né? A gente começa a conhecer muito a fundo a vida de cada um. E o Billy acaba contando para eles o motivo dele não ter ido lutar junto, que era aquela entrevista para Prometeia. Fora isso, ainda tá rolando o tititi do baile e o Zack vai falar com a sua admiradora secreta, que é uma pessoa não popular do colégio. Ele é super popular e ela é ninguém, né? Ninguém no colégio. E eles resolvem ir pro baile juntos. E todos os Rangers resolvem ir, menos o Jason. E então tá todo mundo naquela se arrumar. Então a gente vê muito o dia a dia, né? Aquela coisa mais adolescente, né? Não Power Rangers. E é bem legal você ter esses momentos de respiro no quadrinho, não é só monstro do dia, Megazord, monstro do dia, Megazord. Você conhece um pouco mais a fundo cada um. É o dia do baile, as meninas estão se arrumando, conversando, né, sobre expectativas, seus pares. E enquanto isso, os meninos se arrumam, o Billy, o Zack e o Matt se arrumam juntos, já que o Jason diz que não vai. E o Zack aproveita para armar uma armadilha para o Matt. Ele conta uma história
E quando o Matt sai, ele fala pro Billy, olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque essa história que eu contei pro Matt nunca aconteceu e ele falou que aconteceu. Então, esse cara aí é falso ou tá acontecendo alguma coisa muito errada. E então a gente tem, assim, um Zack bem estratégico, que é bem legal pra equipe e condiz com os primeiros quadrinhos, né, dessa saga, onde ele até quis tomar a liderança do grupo pra ele. No baile, a gente descobre que o Book School, que são considerados adolescentes que praticam bullying em outros adolescentes e outras pessoas, não são tão ruins assim, que tem pessoas piores no colégio. E eu não vou entrar muito em detalhes, vocês podem ler e ver essa subtramazinha, onde eles são ameaçados ali e ficam até meio deslocados como pessoas que praticam bullying. E, além disso, acontece um grande lance no baile, que acaba meio que estragando o baile, que o Matt verdadeiro consegue escapar da prisão da Lua com a ajuda do Squat. Ele ameaça o Squat com um garfo e, sinceramente, eu não sei como é que ele se sentiu ameaçado com um garfo, mas, enfim, funcionou. Ele aparece todo subnutrido, descabelado, sujo, fraco, dizendo que foi abduzido e que tinha sido levado para uma prisão na Lua. O melhor dessa parte, gente, o melhor, é que ninguém acha estranho. Finalmente, quando monstros estão atacando a sua cidade, Megazords e Power Rangers, quando você fala que você foi abduzido, as pessoas realmente acreditam em você e falam, meu Deus, ele foi abduzido. E não tipo, claro que você foi abduzido. As pessoas acreditaram, eu achei isso massa. Então ele aparece e causa aquela confusão, aparecem monstros, e aí o Matt falso, vendo que sua identidade foi por água abaixo, se transforma no monstro que ele realmente é. E os Rangers começam a perceber que esse monstro não é um monstro qualquer, não é um monstro do dia. Esse monstro ele tem consciência e raciocínio e ele não tá muito afim de seguir as regras da Rita Repulsa, mas ao mesmo tempo não vai pegar leve com os Rangers. E assim termina a edição 7, com essa confusão, todo mundo correndo do baile, os Rangers precisando se transformar para ir atrás do Matt falso e uma zona. A edição 8 já é o prelúdio de Shattered Bridge. Então esse é o prelúdio, é quando vai começar, assim, não tem grandes eventos, mas já introduz que vai acontecer uma treta maior neste quadrinho. No início da edição, nós voltamos para onde? 10 anos atrás, porque a gente não pode ficar no presente o tempo todo neste quadrinho. Então a gente vai para um planeta chamado de Gentrax 4, onde Rita está lutando com seus seguidores e ela confronta o Goldar após ele vencer uma luta, chama na chincha mesmo, dizendo assim, olha Goldar, pode parar de fingir, porque eu sei que você está me espionando para Lord Zed. E você agora precisa escolher se você vai continuar espionando e morrer, ou se você vai ser leal a mim. E aí trair Lord Zed, obviamente, né? Então você vê que neste quadrinho existe uma treta real entre Lord Zed e Rita Repulsa. Lord Zed ele fica meio que espionando tudo que os seus generais fazem e a Rita joga um shade ali falando assim, você vai confiar num cara que fica sentado sem fazer nada enquanto os seus generais é que conquistam os mundos? Eu achei assim que foi bem convincente, tanto que o Goldar fez o quê? Jurou lealdade a ela e aí a gente sabe como isso termina, né, gente, na série, ele sempre fazendo tudo o que ela quer. De volta ao baile, a confusão tá rolando ainda, todo mundo correndo para todos os lados. O Matt verdadeiro tenta achar seus amigos, mas obviamente ele não vai encontrar porque eles são Power Rangers e já estão lutando com os monstros. Então, eles percebem que esse monstro é totalmente diferente e ele acaba se rebelando contra a Rita Repulsa, diz que não vai acabar com os Rangers, mas também não tá facilitando a vida deles, né? E enquanto isso está acontecendo, a Rita está lá na Lua, possessa, porque, como assim, o monstro que eu criei não está me obedecendo, e ela diz pro Finster o seguinte, olha, a partir de agora eu só quero monstros que não pensem, eu quero monstros idiotas, estúpidos, que só lutem, porque não dá pra ter monstro com consciência, que acontece isso aí lá na Terra. Então o que ela faz? Ela pega o Babu e manda ele preparar uma poção para controlar o monstro, tá vendo aí? No quadrinho a gente vê aqueles monstros que ficam em volta dela realmente trabalhando, não só dando risadinha e ficando escondido atrás das muretas, igual eles fazem na série. Isso é bem legal, eles usarem
as habilidades. Então ela controla o monstro lá da Lua e obviamente o monstro vai crescer para poder os Rangers lutarem com o Megazord. Só que esse monstro, se a gente lembrar, né, desde o começo, ele copia formas, copia poderes, copia habilidades. Então ele copia o Megazord, então tem uma luta ali de Megazord versus clone do Megazord muito doida. E os Rangers ficam meio com medo se eles vão conseguir vencer ou não. E nessa hora, eles precisam confiar nos seus instintos, confiar nos instintos do trabalho em equipe e dos próprios Zords, que são seres ultra tecnológicos e quase vivos. Então, eles precisam confiar nessa experiência que os Zords têm, que os poderes deles têm. E, no fim, o Billy tem uma sacada inteligente, consegue ajudar eles a vencer a batalha. E com isso, o Billy vê que ele pode ajudar de outras formas, que ele não é só um cara para bater, ele é a inteligência, então ele pode ajudar nas estratégias, então ele decide ficar na equipe. Depois que eles derrotam os monstros, é hora de se entender no mundo normal, no mundo civil, então o Jason e a Trini conversam sobre aquele problema de um gostar do outro, a fofoquinha que rolou, e ficam amigos. Por enquanto, não sabemos se isso vai se desenvolver para um relacionamento ou não, mas por enquanto continuam amigos, apenas amigos. O Billy tem uma conversa muito legal com o pai dele, lembrando que o pai dele é o próprio ator David Yost, que fez o Billy na época, né, como ele tá hoje, mais velho. Então é muito legal essa homenagem que fizeram. E ele diz pro pai que não vai poder ir para Prometeia porque ele tem coisas mais importantes acontecendo na vida dele agora, que é ser um Ranger, mas ele não pode contar. E o pai entende, e é bem legal essa conversa que eles têm sobre a aceitação das escolhas do filho. E por último, o Zack e a Kimberly vão visitar o Matt, que está arrasado depois de ficar preso na Lua pela Rita Repulsa. E chegam à conclusão que talvez ele saiba sobre as identidades do Ranger, porque a Rita pode ter contado. Então, o quadrinho normal se encerra assim e nós temos como se fosse uma cena pós-crédito, onde aparece uma Ranger. Ranger? Não sei bem, a gente não sabe bem, porque eu tô lendo só Saban's Go-Go. Ela parece vilã, pelo visual é vilã, e ela aparece junto com o Finster 5, que é uma junção do Finster com o Alpha 5. E isso tudo faz parte do universo alternativo do Lord Drakkon. E ela diz que tá com um cristal, o Finster entrega um cristal para ela e diz que aquele cristal vai deixar com que ela viaje no tempo e espaço para realizar uma missão que é trazer o Lorde dela de volta. Vocês ficaram tensos? Eu fiquei tensa. Então a gente tem que aguardar os próximos quadrinhos. Vai ser uma loucura, já vi que vai misturar tudo e vai transformar a vida dos Rangers numa adrenalina sem fim, mais ainda do que já tá. E aí, gente, gostou? Maravilhoso, né? Agora a vontade de querer assistir mais, não se preocupe, em breve estão chegando os próximos compilados, as próximas edições de luxo aqui dos reviews no canal. Fica aqui o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais para ser avisado, ficar por dentro das novidades, notícias, tudo no @MegaApoioBrasil. Acessar o nosso site que é o megapoiobrasil.com, onde tem todas as informações do nosso hub. Tudo tem lá, podcast, notícias, guias, tudo que você precisa saber. E, claro, também conhecer o nosso Apoia-se, nosso projeto de financiamento coletivo, que você clica no link aqui embaixo, no apoia.se/megaApoioBrasil, e você ajuda a gente financeiramente a manter este projeto vivo. Um valor que cabe no seu bolso, um valor acessível para você, e vem fazer parte dessa galera que já apoia a gente. E se você não puder, caso você não possa, já tem aqui no nosso YouTube liberado o botão de valeu muito aqui esse vídeo, então você dá uma doação quando você aperta esse botão e vem uma doação direto para o nosso canal. Então fica aí o convite para você fazer um pouquinho a mais, além da curtida, além do compartilhamento, e ajudar a gente a manter o Mega Apoio Brasil vivo. Galera, é isso, a gente se vê muito em breve e que o poder o proteja.